Olá, muito boa noite para todo mundo. Dobrando serras e trilhas, conhecendo novas terras e vendo outras tantas maravilhas, a comitiva do Terra Viva DBO na TV venceu quilômetros e milhas para chegar nesta freguesia e convida agora o povo aqui morador para se assentar e apreciar a história verdadeira que a gente tem para contar, começando com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Contrariando o roteiro costumeiro para esta época do ano, o preço do leite e dos seus derivados no mercado internacional continua embicado num trieiro enganoso, com o carretão indo em desabalada carreira na direção de descida na ribanceira. Esta situação complicada ficou mais uma vez claramente demonstrada no último leilão da GDT, a Global Dairy Trade, que funciona mais ou menos como uma grande bolsa de negociação e influencia diretamente o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que, neste evento acontecido na terça-feira passada, dia 16 do presente mês, o valor médio dos produtos apresentados para venda ficou em 3.768 dólares por tonelada, com uma queda de 3,7% em relação ao pregão anterior, que tinha sido realizado 2 semanas antes. O volume negociado foi para o outro lado, somando 30.326 toneladas e apresentando um substancioso aumento de 10,3% na mesma comparação. De acordo com o relatório divulgado pela organização, a maior redução foi no preço do queijo, que caiu 4,3%, saindo por 5.005 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que é o produto mais comercializado na GDT, levou um tombo de 3,6%, voltando para 3.417 dólares por tonelada. O produto desnatado ficou estável, em 3.524 dólares. A explicação para este resultado é uma conjuminação de encrencas que está pressionando a cotação, sendo que a principal é a situação da China, o maior comprador de leite e derivados do mercado mundial. O gigante oriental continua com a sua política radical de enfrentamento da Covid-19, com o fechamento total de grandes regiões do país, o que está provocando queda no consumo de leite e de todo tipo de mercadorias, Além disso, a própria economia local está patinando e ameaçando pegar um trecho de atoleiro, o que pode provocar grandes estragos no mundo inteiro. Já para o companheiro fazendeiro brasileiro, o resultado deste leilão é sim motivo de preocupação, porque esses preços são bem menores do que os nossos, tanto no caso do valor pago ao produtor, quanto no mercado spot, onde participam só as empresas do setor. Isso quer dizer que, para os laticínios e também para o comércio de leite e derivados, está saindo muito mais em conta importar, enquanto a porteira da exportação agora está mais fechada ainda para a indústria brasileira. Com a boiada já ganhando o chão na estrada e levantando o poeirão no céu do sertão, a gente vai dando continuação na nossa falação, fazendo uma explanação da situação de hoje no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, o cenário no mercado de reposição segue parado. O movimento de pressão de baixa no mercado do boi gordo tem afastado os recriadores das compras. Além disso, outro ponto que colabora com esse quadro são as pastagens, que em função do período seco estão com baixa capacidade de suporte, fato que também diminui os negócios. Quando há negociações, o que se observa é uma maior procura por animais de categorias mais zeradas, para entrarem no segundo giro de confinamento. Diante desse cenário de pouca atratividade, as cotações ficaram praticamente estáveis no comparativo semanal, recuando 0,1% na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados. Para o curto prazo, o desenrolar do mercado do boi gordo e os fatores climáticos merecem atenção, o que deverá limitar as negociações. A respeito da relação de troca, o destaque fica com o Rio de Janeiro, que tem a lentidão nos negócios como o maior fator de influência no estado. O cenário de pressão de baixa no mercado do boi gordo pesou sobre as cotações e no comparativo mensal. Considerando a média de todas as categorias de machos anelorados, a queda foi de 2,9%. No mesmo intervalo, o boi gordo recuou 1,2%. Com os preços dos animais para reposição recuando em ritmo maior que o boi gordo, a relação de troca para o recriador melhorou em média 1,8% nos últimos 30 dias. Destaque para a relação de troca com o boi magro. Em julho, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,46 de boi magro.
Atualmente, compra-se 1,50, ou seja, melhora de 2,8% no poder de compra. Para os próximos dias, o comportamento do mercado do boi gordo seguirá ditando o ritmo das cotações no mercado de reposição no estado. E o Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e para dar seguimento na função, a gente anuncia a apresentação do nosso quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Diretamente de Uberaba, Minas Gerais, a gente começa mais um Pecuária em Alta com informações importantes para você. A gente começa com os destaques dessa edição. Fábio Fogaça, o nosso gerente de leite importado, é o nosso convidado de hoje para falar sobre vida produtiva. Você é o nosso convidado de hoje. O Pecuária em Alta está no ar. Ter animais com vida produtiva longeva na propriedade é o objetivo de qualquer produtor. E a gente convidou o nosso gerente de leite importado, Fábio Fogaça, para explicar para a gente sobre a importância dessa característica. Fábio, seja muito bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje. Queria que você explicasse para a gente a vida produtiva, o que ela significa realmente no dia a dia lá na propriedade. A característica que chama-se vida produtiva, e a gente usa às vezes a sigla PL, porque é em inglês o mesmo termo, é uma PTA, como qualquer outra característica que a gente olha na prova de um touro. A PTA, em termo técnico, mas tentando traduzir para um termo mais simples ou até mesmo a tradução, seria habilidade prevista de transmissão. Em outras palavras, aquilo que se prevê que pode ser transmitido para a próxima geração, claro, consequentemente, dependendo da característica. A vida produtiva ela é definida como o tempo que a vaca permanece no rebanho em produção até que ela deixe esse rebanho por algum problema sanitário, ou problema reprodutivo, ou algum outro problema de qualquer que seja espécie. Ela deixou de produzir no rebanho, então, consequentemente, esse valor seria calculado em período. E só se calcula a vida produtiva com o tempo em produção. Não adianta ela estar no rebanho, mas não estar em produção. Então, quando a gente fala 3 meses a mais, em relação às contemporâneas, ele está dizendo 3 meses a mais produzindo leite, e não adianta ela estar seca, vamos dizer assim. Bom, quando a vaca é vendida, por exemplo, isso não é considerado como ela deixou o rebanho por um problema qualquer, porque a vida produtiva ela envolve a interpretação ou a visão de quais touros, quando tem mais vida produtiva, conseguem gerar filhas de menos problemas. A gente está procurando, na verdade, as vacas que são menos problemáticas, livres de problemas. E esses animais, normalmente, para elas deixarem o rebanho, vai um tempo às vezes significativo. Então, não tem como a gente, por exemplo, esperar elas terem uma certa idade para deixar o rebanho, porque vai demorar muito tempo e a gente não vai ter essa informação no tempo ideal para ser feita a seleção genética. Então, existe aí um cálculo dentro da estatística, dentro da genética, que envolve outras características que teriam também uma relação grande com a questão da permanência do animal dentro do rebanho. Bom, fica aquela dúvida também, né, Fábio? Quanto mais vida produtiva que eu tiver na minha propriedade, vacas com vida produtiva longa, isso quer dizer que eu vou ter mais vacas velhas no meu rebanho? O termo vida produtiva dá a entender que é longevidade, que a vaca vai ficar durante muito tempo dentro do rebanho. De uma certa forma, ela vai ficar mais tempo,
mas longevidade é o tempo que eu poderia chamar de permanência do animal dentro do rebanho, produzindo ou não. Vida produtiva, como o próprio termo já está dizendo, é o tempo de permanência dentro do rebanho em produção, ou seja, ativa. Ela não está parada, ela está ativa. E o período que a gente comenta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é em produção constantemente. Quando ela está seca ou não está produzindo, aquilo não está contando. Quando a gente trabalha com a vida, com essa característica, a gente não está dizendo, não significa propriamente que a gente vai produzir vacas mais velhas, mas também isso daí, na verdade, é uma previsão de quais serão as vacas mais livres de problemas, mais resistentes, mais fáceis de manejar, e aquelas vacas que têm uma vontade enorme de sobreviver nos atuais sistemas de produção que têm um manejo muito intensivo. Essas são as vacas que a gente procura hoje, que inclusive na alta, resumindo, não existe o touro ideal, mas pode existir a vaca ideal que sirva em qualquer rebanho. Qual que é a vaca ideal que serve em qualquer rebanho? A vaca produtiva, a vaca eficiente, qualquer que seja o termo, eficiente na sanidade, eficiência na reprodução, eficiência no dia a dia dentro da ordenha, a vaca de boa conformação, que é a vaca sustentável. Fábio, a gente falou em algumas outras edições do Pecuária em Alta de índices. E os índices ajudam o produtor a encontrar a forma correta, o caminho mais certo para percorrer dentro da propriedade, né? Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. E se você, por exemplo, está monitorando a reprodução, você tem valores, você tem índices que mostram se você está indo no caminho certo ou não, se você está fazendo as coisas certas ou não. Na genética, normalmente o pessoal não tem costume de que a gente pode provar através de números que a genética funciona. Então, em qualquer que seja a característica genética que a gente venha usar na seleção, lá na frente, eu digo lá na frente porque tem um certo tempo, né, para você ter a bezerra nascendo, ela criando e ela parindo, virando vaca e dando o primeiro parto, a gente tem como provar com números que a genética funciona. Então, no caso da vida produtiva, quando eu tenho animais, tem como a gente comprovar em qualquer rebanho que, no caso, as vacas de genética de mais vida produtiva são as vacas também de menos problemas ou mais eficientes. Tem como provar em números que a genética funciona. Então, por exemplo, se o cara seleciona para mais leite, ele vai obter mais leite ou não vai? Porque a genética 2 mais 2 nunca é 4, né? Existe a variação. Genética é uma ciência, não é um ponto de vista. Então, muita gente não acredita que a genética realmente ela realiza aquilo que se prevê, que ela está prevendo que aconteça. Quando ela não consegue realizar, é porque o ambiente teve uma interferência negativa, trouxe para baixo. Quando ela traz até mais daquilo que se esperava, é que era um ambiente que estava muito favorável. Agora, muita gente não sabe que isso daí dá para comprovar em todas as características. Por exemplo, vida produtiva, se eu for avaliar, eu não vou avaliar quanto tempo a vaca permaneceu no rebanho, porque isso vai um prazo mais longo. Mas a gente tem como comprovar isso daí através de ocorrências sanitárias. Se eu separar o rebanho em 4 partes, o que a gente chama de quartis, se eu separar ele em 4 partes e usar as melhores para genética vida produtiva e as piores para genética de vida produtiva, tem como a gente confirmar, se eu tiver dados dentro desse rebanho, que as vacas de maior valor genético para a vida produtiva tiveram menos problemas de aborto, menos problemas de bezerras nascendo mortas, menos morte aconteceu, menos mastite acontece, menos retenção de placenta, menos torção de apomásia, etc, etc.
Muito obrigado pela sua participação da edição de hoje, viu, Fábio? E assim a gente encerra mais uma edição do Pecuária em Alta. Para você rever essa ou outras edições, basta acessar o nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais. Toda quinta-feira tem um episódio novinho do nosso podcast na sua plataforma de podcast preferido. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Forte abraço e até mais! E veja a seguir, o dinheiro dos auxílios financeiros do governo ainda não foi suficiente para aumentar o movimento no balcão do açougue. E com o consumidor brasileiro ainda alongado e vasqueiro no mercado, o preço da carne voltou a cair no atacado. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. De boiada engordada a gente tem pouco e por causa disso a mercadoria deveria ser mais valorizada. Mas não é isso que está acontecendo. Pois então, sendo esta a situação, aumenta mais ainda a precisão de informação a respeito da cotação verdadeira da arroba na nossa praça boiadeira. E com essa prosinha ligeira está anunciado o noticiário e o nosso comentário a respeito da negociação do boi gordo no mercado. Com o calendário estando agora já entrado no terceiro e derradeiro trecho do mês presente, o comércio pecuário brasileiro continua indo no rumo contrário do que seria normal e esperado para o atual período do ano, que é de estiagem e de aperto na oferta de gado terminado no país inteiro. Por conta disso, e ainda mais depois do encurtamento do tamanho do rebanho fechado na primeira rodada desta temporada do confinamento, o companheiro e a companheira boiadeiros estavam crentes que a arroba subiria substanciosamente do meado do agosto para frente, né? Mas, para decepção e desgosto geral dos fazendeiros, o caso que está sendo passado na nossa praça boiadeira é bem diferente. A primeira parte da explicação para esta situação é a rasteira que o comprador de boiada deu no seu fornecedor, preenchendo quase toda a sua programação de abate com animais comprados antes por meio de contratos de entrega no termo. Por outro lado, aqui no nosso próprio terreiro, continua grande a dificuldade do açougueiro para aumentar o movimento no seu estabelecimento, porque o preço da carne está em alturas estratosféricas, enquanto o trabalhador brasileiro, que já não tinha dinheiro para nada, está padecendo cada vez mais debaixo dessa consumição que é a inflação. O pagamento dos auxílios financeiros do governo federal ainda representa uma esperança de melhora e de mudança na direção do vento, mas isso já deveria ter acontecido, e essa demora está sendo motivo de preocupação para quem ganha a vida na lida de gado. Também por conta desta inapetência forçada da população, muitos frigoríficos estão com a câmara fria lotada e sem espaço para estocar mais mercadoria. A consequência disso é, primeiramente, uma substanciosa redução na precisão de animais para abate e, segundamente, uma oferta de carne maior do que a demanda. Tanto que no comércio do produto com osso no atacado, a carcaça casada de macho castrado caiu de novo, voltando para R$ 18,50 o quilo, ou 2,4% a menos do que na semana passada. Já a respeito do setor exportador, o que tem para ser contado é que, depois de começar o mês ameaçando pegar um trieiro enganoso, o mercado reagiu e os embarques daqui para o estrangeiro voltaram a registrar um crescimento substancioso. Mas o povo que vem de lá para fora está de novo cismado e ressabiado com a China, que tinha parado com aquele procedimento traiçoeiro de suspender toda semana as vendas de 2 ou 3 frigoríficos brasileiros, mas agora aplicou outra vez este castigo injusto e desleal a uma indústria nacional, sem explicar a razão pela qual tomou esta decisão. Ainda não dá para saber se uma coisa tem a ver com a outra, mas de uns 15 dias para cá, o valor dos animais que estão no figurino exigido pelo nosso freguês chinês passou a andar para trás, estando agora em R$ 305, isso depois de ter chegado a mais de R$ 330. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, mas em todas estas praças a arroba caiu. Começando a recitação da lista, a gente registra que em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, e também no Triângulo Mineiro, o boi foi rebaixado para R$ 276 a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do estado, o macho voltou para R$ 279. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca desceu para R$ 256. No norte mato-grossense, o boi desandou para R$ 268.
Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 262. E em Marabá, no Pará, a vaca sai por, no máximo, R$ 261. Em Rebrilhos amarelos e vermelhos, o sol vai se descambando por detrás do espigão e não demora, o sertão vai ser de novo tomado pela escuridão. Iluminado agora pela luz de uma candeia, na solidão do ranchinho, mais uma vez o meu coração vagueia sozinho na noite, o pensamento perdido, campeia a razão e sentido na insensatez da paixão, inflamado de dor, maldizendo o amor, por ter sido abandonado sem ter merecido uma palavra dos lábios teus, nem ao menos o favor de um adeus. E por ter grande satisfação e alegria de poder fazer poesia para celebrar todo dia a nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira, eu já escrevi mais de 800 dessas prosinhas rimadas que foram publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Esta, que acabou de ser recitada agora, está no mais recente deles, batizado de Versinhos de Caipira Inteirou os 4. E se alguém quiser saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Terminada a lida e já decidida qual vai ser a nossa próxima empreitada, a comitiva pede permissão para fazer a retirada, mas antes de pôr de novo a boiada para marchar no Estradão, a gente já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.